Oi, chinitas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Como vocês podem ver, nós estamos com o fundo mais clean hoje, né? Eu achei que os vídeos anteriores estavam ficando um pouco escuros, né? E como aqui a gente faz análise de produto, a iluminação tem que estar realmente muito boa, né? Então eu resolvi investir em uma iluminação melhor para a qualidade da imagem ficar ainda melhor aí para vocês que estão me assistindo. E como a iluminação toda não cabia no outro quarto, né? Aqui estamos, mas espero de coração que vocês gostem da iluminação e dos efeitos novos. E hoje eu vou testar aqui com vocês os meus novos pincéis de maquiagem. Então eu vou analisar eles aqui com vocês e fazer uma make completa pra gente poder ver realmente qual que é o resultado que eles entregam. Temos eles aqui não, entendeu? A gente quer ver se eles realmente são bons ou não, senão vocês nem compram. O primeiro pincel que a gente vai analisar aqui hoje é este pincel aqui. Ele é um pincel Kabuki, como vocês podem ver, no modelo V102 e ele é da marca New Face Brushes. Ele vem nessa caixinha aqui, muito bonita, como vocês podem ver, e aqui atrás a gente tem as informações gerais do produto. Então aqui a gente consegue ver que ele é um produto 100% vegano, com as cerdas sintéticas, portanto, e aqui na descrição tá falando que esse pincel é perfeito para aplicação e polimento de bases. Que bom, porque é exatamente para isso que eu comprei esse pincel. Eu comprei para aplicar as minhas bases, que por enquanto são todas líquidas, como vocês já sabem, né? O pincel V102 está saindo no site oficial da New Face Brushes por R$ 65,90, sem contar o valor do frete. Momento unboxing! Chinitas do céu, vocês não têm noção do quanto que esse pincel é macio. Olha isso! Que delícia! Até o barulhinho que ele faz quando você mexe nele é gostoso de ouvir, olha só. Momento super ASMR, né? Mas sério, quem fala que pincéis de cerdas sintéticas não são macios é porque nunca mexeu nesse pincel aqui. Aliás, preciso dar os créditos, né, do meu conhecimento, tanto da marca New Face Brushes, quanto dessa coleção aqui desse pincel que se chama Gaia, para a senhorita Ana Veiga. Essa coleção Gaia é uma coleção de pincéis 100% veganos, então todos eles são produzidos com cerdas sintéticas, mas segundo a dona Ana Veiga, todos eles são extremamente macios. Eu não posso falar dos outros porque não sei, né? Nunca testei, mas esse aqui eu assino embaixo, ele é muito maciozinho mesmo. O topo dele é bem reto e bem firme também, né? Mas quando a gente faz esse movimento circular ou esse movimento de esfumar também, dá pra gente sentir que ele é bem lisinho e bem macio também. Ou seja, promissor para aplicação de base, vamos ver depois. O próximo pincel que eu quero mostrar para vocês, que na verdade eu estava muito relutante para comprar, preciso dizer, é este pincel aqui. Esse aqui é o pincel F30, também da New Face Brushes, e ele é um pincel para contorno, tá, gente? Ele vem nessa caixinha aqui, igual o outro, e aqui atrás, nas informações gerais, tá falando... Cadê? Aqui tá falando que ele foi feito com cerdas naturais, ou seja, ele não é vegano que nem o outro, porque foram usados pelos de animais nesse caso, mas aqui embaixo a gente tem o símbolozinho indicando que ele é um produto cruelty free, ou seja, não foram feitos testes em animais. O pincel F30 tá saindo no site oficial da New Face Brushes por R$ 36,90, sem contar o valor do frete. Momento unboxing! Ele tem um cheiro meio estranho. Não é que fede assim nem nada, mas é um cheiro meio diferente. E antes de eu comentar mais sobre esse pincel com vocês, eu queria abrir um parênteses aqui pra gente conversar sobre uma coisa que eu acho muito importante quando a gente tá falando de pincéis. Ó, vou ser 100% sincera com vocês, como eu sempre sou, né? Eu nunca soube a diferença entre pincéis de cerdas sintéticas e pincéis de cerdas naturais. E pra falar a verdade, eu nunca fui atrás dessas informações, porque até o momento eu não achava que fazia muita diferença. Só que faz diferença sim, gente. Então, quando eu comprei esses pincéis há pouquíssimo tempo atrás, eu não sabia a diferença muito bem entre essas duas cerdas. Aí eu pensei, pô, mas eu acho que não sou só eu que tenho essa dúvida, né? Eu acho que deve ter várias chinitas aí me assistindo que devem ter já lido ou ouvido falar algo a respeito, mas que nunca entendeu de verdade a diferença entre essas duas cerdas. Então eu fui procurar saber mais sobre isso pra poder passar aqui pra vocês. Bom, a primeira coisa é que, como o próprio nome já diz, os pincéis de cerdas naturais são feitas com pelos naturais, que geralmente são pelos de animais mesmo, né? Mas que animais são esses, Esther? Depende, pode ser de mink, de gambá, de pônei, de cabra, às vezes até de porco e de vaca eles pegam. Já os pincéis sintéticos são feitos com material sintético, né? Então pode ser que sejam feitos de nylon, de taclon. É taclon que fala, gente? Taclon, de poliéster. E aí o que a gente sempre precisa ter em mente é que quanto mais macio for o pincel, mais
mais ele vai esfumar e menos cor ele vai depositar. E já do contrário, quanto mais rígido for o pincel, menos ele vai esfumar e mais ele vai depositar, certo? Beleza. O que eles falam é que as cerdas mais macias geralmente são as naturais e as cerdas que são mais durinhas geralmente são as sintéticas. Você sabe que a pessoa é lesada quando ela fala que investiu em iluminação e passa uma boa parte do vídeo com uma das luzes principais desligada. Mas tudo bem, né, gente? Agora vocês já sabem 2 efeitos de luz diferentes, olha só que legal. Mas voltando aqui para os pincéis, gente. Os pincéis de cerdas naturais, eles tendem a absorver mais produto, tá? É por isso que geralmente os pincéis de cerdas sintéticas são mais indicados para aplicação de produtos líquidos ou em creme, enquanto que os pincéis de cerdas naturais são mais indicados para aplicação de produtos em pó. Além disso, o aspecto das cerdas é um pouco diferente também. Os pincéis de cerdas naturais costumam ter as cerdas um pouco mais, assim, arreganhadas, sabe? Fica... Enquanto que os pincéis de cerdas sintéticas, as cerdas são mais lisinhas mesmo. Ó, então, aqui eu tenho um pincel de cerda natural, que é esse branquinho aqui, e esse outro pretinho aqui é de cerdas sintéticas. Vocês conseguem ver que o branquinho, ele é mais arreganhadinho, enquanto que o pretinho, ele é mais lisinho. Isso acontece porque as cerdas naturais são de pelo de animal mesmo, né? Então, elas vão ser mais irregulares naturalmente mesmo. Então, cuidado, gente, pra não confundir, porque às vezes você pode achar que a qualidade do pincel que é ruim. Eu já fiz isso. Falei, pô, lavei o pincel aqui 1, 2 vezes só, já tá todo estraçalhado, todo arreganhado aqui, que porcaria de pincel, né? Mas na verdade não, na verdade ele pode ser que ele seja zoado mesmo, mas também pode ser que ele seja de pelo natural. Uma dica pro pincel de cerdas naturais não ficar, né, tão arrepiadinho assim pra fora, que isso pode até prejudicar o acabamento da sua maquiagem, né, pode atrapalhar, é você lavar ele com shampoo e, se possível, depois aplicar um pouco de condicionador. Dessa última vez, inclusive, eu fiz, por isso que ele ainda não tá tão arreganhadinho assim. Já o pincel sintético, ele é mais tranquilo, né? Então, você pode lavar com sabão normal mesmo, detergente mesmo, se quiser, que ele volta ao normal depois, volta do tamanho tranquilinho. Aí que a gente chegou no X da questão, né? Você, chinita, muito perspicaz, vai chegar pra mim e vai perguntar, mas, Esté, qual você prefere? Você prefere o de cerdas naturais ou o de cerdas sintéticas? O que eu vejo a maioria das pessoas falar por aí é, depende, se você quer um efeito mais leve, mais natural, né, você usa o pincel de cerdas naturais. Mas, por outro lado, se você quer criar um efeito com mais precisão, com mais intensidade nas cores, você usa um pincel com cerdas sintéticas. Eu tenho pincéis tanto de cerdas naturais quanto de cerdas sintéticas aqui. E, realmente, os pincéis de cerdas sintéticas mais antigos que eu tenho, é bem mais antigo esse aqui, eles são bem mais densos, bem mais durinhos, né, do que os de cerdas naturais. Isso realmente não tem nem comparação. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a indústria de beleza tem se desenvolvido tanto nos últimos anos que, sinceramente, quando eu comparo os últimos pincéis que eu comprei, eu, na verdade, não consigo ver, assim, uma diferença muito grande. Tem diferença, sim, eu vou estar mentindo se eu falar que eles são iguaizinhos. Não, eles não são iguaizinhos. O de cerdas naturais realmente é um pouco mais macio, mas não tem tanta diferença assim, não. Tanto que se você pegar um pincel de cerdas sintéticas que seja de boa qualidade, você vai ver que o efeito dele vai ser muito semelhante ao pincel de cerdas naturais. Ó, eu tenho aqui 3 pincéis na minha mão, tá? Esse aqui é o novo que eu comprei, que vocês já viram agora, então vocês sabem que ele é de cerdas naturais. Mas esses 2 que eu tô aqui na minha mão, os 2 são da Sigma e os 2 são de cerdas sintéticas. E se você olhar de perto aqui, é muito difícil ver a diferença da qualidade. E se você passa a mão neles, inclusive, eu vou comparar mais esses 2 que eles são mais parecidos, o sintético é até um pouco mais macio do que esse natural. Pode ser que esse aqui absorva mais produtos do que esse aqui, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente vai deixar de comprar os pincéis de cerdas naturais e vai começar a exigir do mercado que os pincéis sejam veganos. Porque não tá fazendo mais sentido ficar pegando pelo dos bichinhos, sendo que os de cerdas sintéticas substituem super bem os de cerdas naturais. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não sabia muito sobre isso, eu nunca tinha pesquisado,
mas agora eu vou começar a dar preferência pros pincéis que são de cerdas sintéticas mesmo. Porque além de tudo que eu falei, eles são mais fáceis de ser encontrados, são mais fáceis da gente limpar sem estragar, né? Não precisa ficar passando condicionador nem nada, e geralmente são mais baratos também. Aliás, chinitas, quero convidar vocês a fazerem a mesma coisa que eu, então a partir de agora, se possível, optem pelos pincéis de cerdas sintéticas e não os de cerdas naturais. É claro que aos poucos, né, vai ter vezes que não vai ter jeito mesmo, o mercado ainda não está preparado para esta mudança, mas só da gente priorizar, né, no geral, um sobre o outro, isso já vai fazer bastante diferença. E isso vale não só para pincéis de maquiagem, tá, gente? Vale para pincel de pintura, de quadro, para artesanato, então já avisa a mãe, a tia, a avó também, para elas fazerem a mesma coisa. Voltando pro pincel de contorno, então. Esse pincel, ele é um pouco mais denso aqui em cima, mas quando a gente faz esse movimento de esfumar, né, ele é super gostoso também, encaixa super bem no rosto, né? Porém, como essa parte de cima é um pouco mais dura do que eu esperava, o que eu vou fazer, e o que vocês podem fazer aí na casa de vocês, se vocês tiverem um caso parecido, é aplicar ele no rosto com as laterais, que tem esses pelinhos mais curtinhos, né, e mais maciozinhos também. Então eu aplico com essa parte aqui da lateral e depois eu venho com a parte do topo aí sim esfumando essa região. Mas por que não pode aplicar com a parte de cima, Esté? Poder até pode, chinitas, mas aí, como ele é mais firminho aqui em cima, na hora que você aplica o contorno, ele pode acabar marcando, riscando, manchando a sua pele, né? E aí, mesmo na hora do acabamento, que você vai esfumar por cima, mesmo assim ele já fica riscado na pele. Aí o acabamento já não fica tão natural. Isso quando a gente tá falando de contorno em pó, tá, gente? Se você vier com contorno em creme, nossa, voou um negócio aqui. Se você vier com contorno em creme, um corretivo mais escuro, por exemplo, aí sim, você pode já vir com a parte de cima, porque você consegue esfumar. Como a consistência é diferente, você já consegue uma espalhabilidade melhor do produto mesmo com a parte de cima. O último pincel de rosto que eu comprei foi este daqui. Esse aqui é o pincel F28 da Dye Makeup e mais uma vez eu comprei por influência da dona Ana Veiga, porque já faz um tempo que eu tava procurando um pincel de iluminador que me desse um resultado que não fosse nem tão marcado e nem tão natural assim, que fosse um efeito médio, mais puxado pro natural. Eu sei, chinitas, eu sou uma pessoa bem exigente mesmo, mas, né, talvez seja por isso que vocês gostam da minha resenha e às vezes vocês são exigentes assim também não estão percebendo. Mas eu vi o efeito que ele dá nas aulas dela e eu gostei bastante, e então resolvi adquiri-lo. Ele vem nesse plastiquinho aqui e aqui a gente consegue ver que tá falando que ele é feito de pelos naturais de cabra. O pincel 28 tá saindo no site oficial da Dye Makeup por R$ 59,00, sem contar o valor do frete. Não vou fazer o momento unboxing, porque ele veio no plastiquinho, e eu acho que o barulho do plastiquinho vai ser mais satisfatório até pra vocês. Eu tô muito ASMR hoje, olha só. Eu achei que ele parece ser muito bom para aplicar iluminador, primeiro por causa do tamanho dele, que eu acho que encaixa bem aqui, e segundo por causa do formato dele. Se você olhar ele de frente, você vê que ele é um pincel achatadinho, mas se você olhar de lado também, você vê que ele é um pouquinho gordinho, né? E é isso que eu acho que garante aquele efeito um pouco mais natural do que o marcado que eu falei pra vocês. Agora vamos para os pincéis de olho. Mas antes, se você aí que tá me assistindo ainda não é uma chinita, venha fazer parte da nossa família de chinitas, porque a gente tá sempre trazendo aqui pro canal mais novidades. Então, se você gosta de ficar atualizada, de ficar por dentro de tudo desse mundo maravilhoso das makes, venha fazer parte da nossa família de chinitas que você não vai se arrepender. Esses dois que eu comprei aqui, os dois são da NuFace Brushes, os dois têm formato cônico e os dois são de cerdas naturais, então eles são bem parecidos mesmo. Cada um desses pincéis está saindo no site oficial da NuFace Brushes por R$ 33,90, sem contar o valor do frete. Esses pincéis em formato cônico aqui, eu me inspirei na Marina Betty. Eu vi ela usando e como eu tava sentindo um pouco de dificuldade para aplicar as sombras, principalmente nessa parte do côncavo aqui, eu resolvi testar esses pincéis aqui para ver se eles são mais fáceis de trabalhar do que os pincéis de esfumar tradicionais que eu já tenho. Mas o N61, ele é um pouquinho menor que o N49, então eu acho que o N61 vai me ajudar um pouco mais na parte da
precisão nessa área aqui do côncavo, e o N49 vai me ajudar mais na parte de esfumar as sombras. O outro pincel de olho que eu comprei foi este daqui, o V108 da New Face Brushes. Na verdade, eu tinha comprado o pincel lápis deles, mas quando chegou eu achei ele um pouco duro e eu fiquei com medo dele arranhar, né, o meu olho, já que eu ia aplicar ele nas regiões que são naturalmente mais sensíveis, né, que são o canto interno e essa região abaixo dos olhos também. Então resolvi trocar. E como vocês já viram, eu fiquei maravilhada realmente com a maciez desse pincel 102 aqui. Então eu queria testar, né, um outro pincel dessa mesma coleção Gaia. Aí eu fui para o V108. Esse pincel tá saindo no site oficial da New Face Brushes por R$ 29,90, sem contar o valor do frete. Momento unboxing! Com relação ao formato do pincel, eu gostei até mais do que eu esperava, porque no site da New Face, se você olha a foto, parece que a impressão que dá é que ele é um pouco mais achatado, e na verdade ele tem esse formato que é mais cônico mesmo. Então eu fiquei feliz, porque dá super pra usar ele como pincel lápis também, nessas regiões que eu tinha falado pra vocês, e ele também é super macio, então eu sei que ele já não vai me machucar. Ó, pra vocês verem bem a comparação entre os tamanhos e os formatos dos pincéis, aqui a gente tem o pincel lápis que eu já tinha da Sigma, esse aqui é o V108, esse aqui é o N61 e esse é o N49. Olha aqui bem de pertinho. E por último nós temos aqui dois pincéis novos chanfrados, esse aqui é o da New Face Brushes, que é o N67, e esse aqui é da Dye Makeup, que é o 118. Eu comprei o da Dye Makeup para preencher a sobrancelha mesmo, porque eu queria deixar o meu chanfradinho que eu tenho já da Sigma para fazer o delineado. E o da New Face eu acabei ganhando de presente por coincidência mesmo. Nos respectivos sites oficiais, o N67 tá saindo por R$ 37,90 e o 118 tá saindo por R$ 49,90, sem contar os valores dos fretes. Olha os pincéis aqui de pertinho. Esse aqui é o da Sigma, que eu já tinha, eu amo de paixão ele. Esse aqui é o da Dye Makeup e esse aqui é o da New Face Brushes. Se a gente for comparar os dois aqui, o da Dye Makeup ele tem as cerdas um pouco mais compridas e mais macias também que o da New Face, e o da New Face ele é um pouco mais durinho e mais firminho as cerdas. De largura eles são iguais. Não sei se os resultados vão ficar tão diferentes assim. Vamos descobrir? Então agora nós vamos testar esses pincéis. Então, dos mesmos criadores de Momento Unboxing, fiquem agora com Momento Makeup Porn. Resultado da make Chinitas. Então eu fiz uma make meio assim napolitano, né? Eu gosto de fazer uma make desse jeito, que é uma mistura de marrom com dourado, com rosa, né, no centro. E eu adorei essa mistura que eu fiz com o rosa da paleta da Duda e o rosa da paleta da Nina, né? Achei que ficou super bonito. Também inventei moda, né? Misturei essas duas cores de batons da Nina Secrets. Esse aqui é o terracota e esse aqui é o pink peônia. E eu achei que ficou super legal, porque eu tava achando esse rosa um pouco escuro demais, então eu acho que ficou um tom muito legal pra esse look. Tom no dente, pra variar, né? Conclusão, então, o que eu achei dos pincéis?
Gostei de todos, gente. Todos foram aprovados. Esses dois aqui, principalmente, que eu acho que mudaram, sim, me ajudaram bastante. Eu realmente senti a dificuldade, se vocês não sabem de quais pincéis eu tô falando, são esses aqui, que tem um topinho mais reto, né? Eles são... E como eles ficam meio, como fala? Arreganhadinhos, né? Às vezes ele acaba manchando um pouco, não fica exatamente no lugar que eu quero pra fazer os looks, né? Então eu sofri um pouco, tava apoiando um pouco, mas com esse modelinho mais cônico, eu acho principalmente que pra quem tem menos espaço na pálpebra, ajuda muito. Então, com certeza, esse é um formato de pincel que eu indico. Esses dois pincéis aqui, de resultado mesmo, eu não vi muita diferença. Eu usei o da Dye Makeup desse lado aqui e o da New Face Brushes desse lado aqui. Então, com relação ao resultado, eu não senti nenhuma diferença. Porém, na hora da aplicação, pelo menos na sobrancelha, eu senti mais facilidade com o da New Face, porque ele é mais durinho, mais firminho, né? Então, eu senti mais facilidade mesmo na hora de aplicar. E aí, esse pincelzinho da Dye, como ele é mais macio, né, então não machuca, eu aproveitei pra fazer essa parte inferior dos olhos aqui e deu super certo também. O pincel de iluminar, eu dei uma exageradinha no iluminador na hora que eu fui aplicar, mas é por falta de costume mesmo, não é, tipo, questão de o pincel ser ruim nem nada. Eu que coloquei muito produto na hora no pincel, mas eu adorei o resultado também que ele deu. Enfim, chinitas, gostei de todos, mas os que mais mudaram a minha vida, assim, foram esses dois pincéis cônicos aqui. Os que eu mais tava precisando mesmo, que eu realmente não tinha, eram esses três. Eu não tinha nenhum pincel de contorno com esse tamanho, então ou ficava muito pequeno ou muito grande, por isso que eu resolvi comprar esse daqui. Gostaram? Eu achei que ficou super mais fácil de aplicar sombras e eu achei até que ficou mais delimitado, assim, o espacinho dela, sabe? Tipo assim, ficou mais no lugar que eu queria mesmo do que as outras makes que eu fiz. Então é isso, chinitas. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, já deixa um like com muito amor e carinho, que isso ajuda horrores a gente. E eu vejo vocês no próximo domingo, tá, gente? Eu mudei agora a data da liberação dos vídeos, então agora a gente vai ter vídeos novos todo domingo, tá? Não é mais sábado, domingo. Então eu vejo vocês no próximo domingo com muito mais novidades. Um beijo e tchau!